tarde ou boa noite, independente do horário que você for assistir esse vídeo, seja muito bem-vindo. Espero que você consiga aprender com a gente. E hoje nós vamos falar sobre as ideias iniciais sobre as teorias de evolução. Então a gente vai ver aí as 3 principais teorias que a gente costuma estudar. Vou dar uma explicação aí básica só para a gente entrar no assunto de evolução. Então confere aí as principais teorias que explicam a evolução dos seres vivos. Vamos começar então aí falando de teorias. A gente começa pela primeira teoria, uma teoria muito conhecida, a teoria do criacionismo. Teoria do criacionismo, o próprio nome já diz, e muito provavelmente vocês já ouviram falar, né? Que é a teoria onde se diz que um ser divino criou tudo. A gente tem sempre essa famosa imagem, né? Mostrando um ser divino criando o homem, e como ele criou o homem, ele criou todas as outras coisas. E tudo sempre foi como a gente conhece, certo? Essa teoria do criacionismo, ela é uma teoria que até hoje, por um certo grupo de pessoas, né, pessoas religiosas, defendem e acreditam nessa teoria. Porém, se a gente analisar aí com os olhos da ciência, não é uma teoria aceita por não dar uma explicação. Simplesmente, um ser divino veio e criou tudo como existe até hoje, certo? Então hoje, se a gente olhar pelo lado da ciência, ela não é uma teoria aceita por não trazer explicações plausíveis. Já se a gente olhar pelo lado da religião, né, todo o lado da igreja, ela é uma teoria muito aceita e é a oficial perante a religião, né? E por muito tempo ela teve muito poder, né? Porque a gente pegar todo o lado histórico, a Igreja Católica principalmente, há muito tempo atrás ela tinha muito poder, né? Então era ela quem ditava a maioria das regras. Então por muito tempo ficou essa teoria sendo a principal. A gente vai ver agora que surgiram outras teorias mais científicas que deixam mais evidências aí da evolução. Então vamos ali para as próximas teorias. Bom, galera, a gente vai começar então agora falando aí de mais uma teoria. A teoria agora de Lamarck. Lamarck foi um cara aí fundamental na história da evolução. Ele deu a primeira teoria pós-criacionismo. E a teoria de Lamarck defendia 2 itens muito importantes. Primeiro, a lei do uso e desuso. E segundo, a lei dos caracteres adquiridos. Certo? Vamos entender melhor como que era essa teoria aí de Lamarck, conhecida como a teoria lamarquista. Certo? Então olha só, eu trouxe aqui o exemplo das girafas para a gente entender melhor aí como que era essa teoria de Lamarck. Então, usando aí exemplos de girafas, a gente vai imaginar que para Lamarck, imaginar não, né? A gente vai afirmar aí, porque era isso que Lamarck dizia, que lá antigamente todas as girafas tinham um pescoço curto. Todas elas eram animais de pescoço curto, todas as girafas. O que aconteceu? Elas começaram ali a se alimentar, tinha toda essa vegetação rasteira. Com o passar do tempo, essa vegetação rasteira começou a acabar. E elas tinham que se alimentar das folhas do alto das árvores. Só que elas não alcançavam, porque elas tinham um pescoço curto. Então, de tanto elas forçarem, o seu pescoço foi alongando cada vez mais para conseguir alcançar o alimento lá do topo das árvores. Com o passar do tempo que elas alongavam seu pescoço, quando elas iam se reproduzir, os seus descendentes já nasciam com o pescoço longo. Por quê? Porque era uma característica necessária, certo? Essa mesma teoria, ela também servia, segundo Lamarck, ao contrário. Se fosse um animal que não precisasse, ele não ia desenvolver esse membro, certo? Ia se atrofiar e ia perder o uso. Então, voltando aqui ao exemplo da girafa, o que aconteceria segundo a teoria do Lamarck? Primeiro, a lei do uso e desuso. A girafa necessitou usar muito seu pescoço para alcançar o alimento. Então, o pescoço se desenvolveu. Lei das características adquiridas. Então, os descendentes dessa girafa já nasciam com pescoço longo, porque elas precisavam desse pescoço longo, certo? Agora a gente vai imaginar o contrário. Vamos imaginar que temos aí um ser vivo que, por determinado motivo, não precisou de tal membro.
esse membro ia se atrofiar, não ia se desenvolver, e os descendentes dele já iam nascer sem, certo? Por muito tempo, essa teoria de Lamarck ela ficou muito conhecida e muito bem aceita. Só que hoje em dia a gente já sabe, né, com todos os estudos da genética, que não é bem assim, né? Então é bom lembrar que lá na época de Lamarck não tinha ainda os estudos de Mendel sobre genética. Então não se sabia muito sobre os caracteres que eram passados de geração para geração. Hoje em dia a gente já sabe que isso não é possível. Até porque, né, eu sempre gosto de usar o exemplo. Se meu pai fosse sempre para academia e fosse aquelas pessoas marombadas, segundo a lei do Lamarck, eu já teria que nascer todo marombado, porque seria uma característica adquirida. E a gente sabe que não é bem isso, né? Hoje a gente sabe que tudo que a gente adquire depois do nascimento é uma característica só nossa, né? Um acidente que eu sofri, alguma mudança aí no meu corpo, é algo que vai ser só meu e não vai afetar o meu DNA. Então não vai ser passado para os meus descendentes, certo? Vamos agora ali para a próxima teoria. Então vamos lá, vamos falar de mais uma teoria da evolução, e agora essa teoria é de um cara que, se você nunca ouviu falar, você tem que correr atrás, porque você tem que saber quem é esse cara. Estamos falando de ninguém menos, ninguém mais do que Darwin. E por que você tem que saber quem é Darwin? Porque Darwin é simplesmente considerado o pai da evolução. Ele é que trouxe a teoria que mais revolucionou a história e quando se trata em teorias de evolução. Tanto que a teoria dele é a teoria mais aceita. Estamos falando de quê? Teoria da seleção natural proposta por Darwin. Inclusive, você até já deve ter ouvido falar do livro que Darwin publicou, né? Explicando sobre essa teoria de seleção natural. Se você nunca ouviu falar, pesquisei, porque se você vai prestar vestibular, com certeza você vai ouvir falar sobre Darwin. Então, galera, pra gente entender o que era essa teoria de Darwin, né? Então, Darwin propôs a teoria da seleção natural. E a gente vai usar o mesmo exemplo aí com as girafas que Lamarck utilizou. Por quê? Para Darwin, ele concordou com Lamarck que sim, existiam girafas de pescoço curto. Porém, para Darwin, na mesma época, já existiam girafas de pescoço longo. O que aconteceu então, segundo Darwin? Veio a questão da seleção natural. O que a seleção natural defende? Defende que as girafas de pescoço curto, elas começaram a se alimentando com essa vegetação rasteira, mas quando terminou, elas não conseguiram esticar o seu pescoço conforme Lamarck disse, acabavam morrendo muito cedo. Enquanto que as girafas de pescoço longo conseguiam se alimentar tanto da vegetação rasteira como da vegetação alta, sobrevivendo muito mais. Conseguindo sobreviver por mais tempo, elas conseguiam se reproduzir mais e deixar descendentes. Enquanto as de pescoço curto acabavam falecendo muito cedo, não se reproduziam e até que a espécie foi toda extinta, certo? Então aí já vem a explicação para a seleção natural. O que acontece? Quando a gente fala em seleção natural, a gente diz que os mais adaptados para o meio sobrevivem, enquanto os outros acabam falecendo. Os que são mais adaptados sobrevivem, garante a continuidade da espécie. E vamos vendo, a gente tem girafas até hoje de pescoço longo, enquanto as outras acabaram sendo extintas porque não conseguiam se reproduzir e acabavam morrendo aí muito jovens, certo? Então olha só para vocês entenderem, essa teoria que Darwin fez também foi uma teoria feita antes de Mendel, ou seja, antes dos estudos com genética. Quando veio Mendel, fez em todos os seus estudos em ervilhas e descobriu toda a questão da genética, voltaram-se então a estudar a teoria de Darwin, e daí surgiu uma melhoria nessa teoria, que a gente chama de neodarwinismo, que é uma atualização da teoria de Darwin, que junta toda a questão da seleção natural com todos os fatores genéticos, certo? Então, hoje em dia, a gente se aceita muito essa teoria do neodarwinismo, que é toda a teoria que eu já expliquei de seleção natural, juntamente aí com todas essas questões da genética. Beleza, galera? Então, galera, esse foi só uma pincelada, só pra gente introduzir aí o assunto para vocês. Nas próximas aulas a gente vai conversar um pouco mais sobre essas teorias. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo que a gente vai conversando mais.
Espero que vocês tenham curtido. Bom estudo aí pra vocês e até a próxima aula. Valeu, galera!